Muito bem. Bom dia a todos mais uma vez. Hoje, dia 11 de junho de 2024, estamos aqui na nossa Comissão de Gestão de Pessoas, Trabalhista e Previdenciária. Hoje nós teremos a participação dos coordenadores Dr. Lauro Martins, da Correia Porto, e o Dr. Paulo Eduardo Cardoso de Oliveira, o nosso advogado sindical. Embora vocês tenham recebido a pauta, eu sou Reinaldo Megna, presidente executivo da BIAB do Sindibor, desculpa não me apresentar, para quem não me conhece, muito prazer, sejam todos muito bem-vindos. E nós enviamos uma pauta para vocês com dois temas, né? O primeiro é aproveitamento de créditos previdenciários, oportunidades e limitações, reconhecendo a importância de otimizar recursos por meio do aproveitamento eficiente de créditos previdenciários. Quem apresentará essa pauta é o Dr. Lauro Martins. E o segundo tema, panorama das negociações coletivas, cenário e perspectivas no setor industrial, será apresentado pelo Dr. Paulo. A doutora Sheila não participará hoje da nossa reunião, pois os temas são bastante específicos. Ela avaliou que não teria aqui algo para poder contribuir na área de gestão de pessoas, mas ela deixou um abraço aqui a todos. E eu vou, já passando a palavra para os nossos coordenadores, vou pedir a gentileza a todos de permitir que a gente inverta a pauta. Doutor Paulo precisa começar, pois ele tem uma audiência na sequência. E, doutor Lauro, tudo bem? A Sem gente... problema nenhum, sem problema nenhum. Maravilha. E, assim sendo, eu vou pedir que ele coloque a apresentação do doutor Paulo em tela. Como todos sabem, o microfone e o chat seguem abertos para comentários, perguntas, sugestões. E essa é uma reunião de bate-papo em que pese a gente falar aqui sobre negociação coletiva hoje, como nós temos uma convenção celebrada para 2 anos e termos definidos. O que nós temos a contribuir hoje é o INPC, que acabou de sair, há meia hora atrás, e já trazemos aí na primeira tela, e o doutor Paulo vai comentar. Por favor, doutor Paulo, a palavra é sua. Muito obrigado. Boa reunião a Bom dia a todos. todos. Eu vou ser hoje um pouco breve também, porque eu tenho um compromisso já na sequência, né? E eu agradeço ao doutor Laura aí por permitir que eu faça a primeira apresentação do dia hoje. Bom, todos têm conhecimento que nós firmamos uma convenção coletiva de trabalho com uma vigência de 2 anos, né? Essa convenção coletiva de trabalho, a nossa database é 1/6, né? E firmada para vigorar a partir de 1/6 de 2023 até 31 de maio de 2025, né? E ficou acordado que, a partir de 1º de junho de 2024, né, os salários serão corrigidos com base no INPC do período, certo? E o INPC acumulado, né? Os dados são esses, 3,34. Reinaldo, só me confirma esse índice. Eu não tive a oportunidade. Correto, Paulo, meu microfone aqui. 3,34. Exato, saiu agora de manhã, 3h30. Agora, é que eu não tive a oportunidade de ver essa informação. Então, Saiu. 3,34. Então, esse é o INPC acumulado a partir de 1º de junho de 2023 até 31 de maio de 2024. Então, de acordo com a nossa convenção coletiva, celebrada em 2023, foi determinado, foi fixado que os salários, a partir de 1/6 de 2024, serão corrigidos com a NPC de 3,34. Muito bem. Lembrando que, né, que todas as demais cláusulas da nossa convenção coletiva também permanecem em vigor até 31 de maio de 2025. Com relação aí ao andamento das negociações coletivas,
todos nós sabemos que nós temos categorias econômicas, né? Não só do plano da indústria, como do plano do comércio, prestação de serviço, nos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, enfim, né? De janeiro a dezembro, né? E há uma variação da quantidade de categorias econômicas, né? Tanto da indústria, como do comércio, como do setor de prestação de serviço. Muito bem. Essas categorias econômicas que celebraram seus acordos em janeiro, fevereiro e março, muitas dessas categorias sofreram aí a influência do aumento do salário mínimo, né, nesse período, né? Isso acabou, de uma certa forma, impactando essa questão econômica, a questão do reajuste salarial, né? E os indicadores, as pesquisas, né, tanto do salariômetro como do Diese, né, esses institutos, né, informam que 85% das categorias econômicas, né, com databases no mês de janeiro, fevereiro e março, conseguiram reajustes salariais acima da inflação medida pelo INPC IBGE, do IBGE. Muito bem. E esses índices, há uma variação mês a mês, né? No sentido de que o percentual de aumento real ele está a uma variação. Hoje eu diria que está em torno de 1,5%, né? Isso dependendo das categorias. Quando a gente separa, pode ser que esse índice de aumento real ele seja superior a essa média de 1,5%, né? Agora, eu fiz um levantamento mais específico também da indústria paulista, né? Das categorias econômicas, dos sindicatos patronais que têm atuação no estado de São Paulo. Muito bem. Eu fiz o levantamento, dá para mostrar a telinha? Então, vamos lá. Então, aqui são convenções coletivas de trabalhos que já foram celebradas para o período 2024-2025. Então, nós temos aí algumas categorias, por exemplo, setor do vestuário de Santa Cruz do Rio Pardo e região. A database é 1º de fevereiro. A gente observa aí pela tela que o INPC para as categorias com database no mês de fevereiro foi de 3,82. Essa categoria econômica ela conseguiu um reajuste fora, assim, vamos dizer assim, da linha de 3,03, né? Perfazendo um reajuste de 6,97. Provavelmente, né, além da influência do salário mínimo, né, essa categoria também vem aí enfrentando dificuldades no mercado na questão da contratação de mão de obra, né? Hoje não é fácil contratar costureiras, né? Então, por essa razão e outras, né, da própria negociação, o reajuste ficou em 6,97. Aí nós observamos abaixo também, database fevereiro, o setor de extrativas, né, de metais, que é um segmento inorganizada, né, uma categoria inorganizada, e que é representada pela Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Então, veja a diferença, né? O INPC é o mesmo, né, 3,82%, e o real foi de 0,17%, perfazendo um reajuste de 4% a partir de fevereiro de 2024. A seguir, nós temos também lá o setor de extrativas, a data base é fevereiro, né? Extrativas do setor fluviais, de areia, o NPC também é 3,82, e o aumento real negociado entre as partes, né, ficou em 1,62, perfazendo um reajuste salarial de 5,5%. Né? Após fevereiro, nós vamos aí para março. Nós temos lá o setor de calçados de Franca também. A data base é 1º de março. O NPC já subiu um pouco, já está em 3,86 para a data base
do mês de março, e o aumento real foi de 3,02%, perfazendo um reajuste salarial de 7% a partir de 1º de março. Ainda na data base 1º de março, nós temos uma outra convenção coletiva de trabalho, que já é do setor do mobiliário de Leme e região, NPC 3,86, e o aumento real foi de 1,10%, perfazendo um reajuste de 5%. Ainda dentro da data base março, nós temos aí o setor de produtos de cimento, concreteiras, o INPC é 3,86, o índice de reajuste, ou índice de aumento real, ficou em 1,10%, 1,10%. O total do reajuste, 5%. Aí nós já pulamos para o mês de abril, nós temos lá ainda no setor da construção também, a categoria lá, produtos de cimento da região de Limeira. Vejo que o NPC já diminuiu um pouco, né? De 3,86 passou para 3,30. E o índice de aumento real foi de 1,55, perfazendo um reajuste aí de 5%. Nós temos aí depois essa data base do setor de relojoaria, é 31 de março, mas a gente considera 1/4, é que eles não concordam que a data base da categoria seja 1/4 em razão do dia da mentira, né, que é tradicionalmente conhecido como o dia da mentira. Então, eles optaram por 31/3, mas o NPC utilizado é da data base 1/4, 3,40. O aumento real foi de 0,97%, dando um reajuste de 4,70%. Concluindo esse levantamento parcial da indústria, né, na data base ainda 1/4, nós temos a indústria de produtos farmacêuticos. Né? Vejo que o NPC é 3,40 e o aumento real foi de 0,97. Eles ficaram aí com reajuste de 4,40. A média, nós estamos aí com uma média de 1,5%, né? Uma média aritmética simples, né? E a gente observa aí que há uma variação, né? Não só do INPC, também do aumento real negociado entre essas categorias econômicas. Então, esse é um panorama, é o cenário parcial, evidente, né? Do setor industrial do Estado de São Paulo. É evidente que isso vai modificando mês a mês, né? Vai dependendo da variação do INPC, a inflação sobe, ela se mantém, ela diminui, e da mesma forma os índices de aumento real concedidos em cada negociação também acabam tendo esse componente, uma variação aí. Muito bem. Lembrando, então, que a nossa database, o nosso setor, que logo à frente também vai fazer parte desse cenário, né? Nós vamos entrar aí como uma das categorias que não concedeu aumento real, né? Lembrando que nós encontramos também categorias econômicas com data base no mês de janeiro, fevereiro, março, abril e até mesmo maio, que já encerraram o seu processo negocial e não concederam aumento real também, ficaram ali só na inflação. Mas é um número bem pequeno dentro do universo que nós estamos observando aí, né? Quase 85% das categorias econômicas, né? Isso dos mais variados segmentos econômicos, obtiveram aumento real. Paulo, Pois não. desculpa, eu ia só fazer um complemento, falando de negociação coletiva entre sindicatos, né? Ou seja, a convenção coletiva de trabalho celebrada, registrada no sistema mediador, no segmento de artefatos de borracha, com vigência até o presente momento, além do nosso segmento, temos a informação sobre Manaus, que concedeu reajuste de 7%, contra um INPC de 3,7%, perfazendo aí 3,3% de aumento real, data base 1/1 de 24. Bahia, 6,2% de reajuste salarial, contra um INPC de 4,14%, o que representa um aumento real de 2,06%.
database 1/11/23. Somente essas duas convenções coletivas registradas oficialmente no sistema mediador. Existem outros 12 acordos coletivos envolvendo Sindicato dos Trabalhadores e individualmente as empresas. E aí, o reajuste ele é do mais variado. Existe uma tela que demonstra aí a síntese disso. Mas volto para ti aí, Paulo. Desculpa, eu estava pedindo para ele mudar as telas, mas peça a ela que mude quando você... Não, mas é importante você salientar, né, esses dados, né, trazer essas informações, né, porque o setor de artefatos de borracha e da reforma de pneus, né, que é o nosso caso aqui no estado de São Paulo, né, mas nós temos também outras categorias econômicas, outros sindicatos, né, representativos da indústria de artefatos de borracha, né, em outros estados e que, né, segundo as informações que o Reinaldo está trazendo, também já celebraram seus acordos, né? E também houve, além da reposição da inflação, né, medida aí pelo INPC/IBGE, houve também a concessão de aumento real, né? E há uma variação aí de estado para estado, né? Ok, muito importante essa informação também aí para a nossa discussão do dia de hoje. Então, essas são as informações, esse é o cenário que eu estou trazendo aqui, né? E quero ressaltar que essas informações, é evidente, elas vão, ao longo do tempo, né, dos próximos meses, vão sofrer aí variações, né? Ou se mantendo, ou subindo, ou diminuindo, né? E eu até acho que quando a gente conseguir obter algumas informações do Rio Grande do Sul, né, talvez esses dados dessas convenções coletivas que vão ser celebradas lá, provavelmente devem trazer um pouco abaixo esses números, né? Que vai acabar impactando também, né? Porque essas negociações, quando nós falamos aqui que 85% das categorias econômicas estão concedendo reajustes salariais, né? Elas não traz ainda o impacto dessa crise climática que acabou aí afetando aí o estado do Rio Grande do Sul, né? E vai provavelmente ter algum impacto, porque acho que essas negociações talvez sejam renovadas em outras condições, né? Que são essas da crise lá que eles estão vivendo. Talvez nem haja reposição de inflação total, ou ainda lembrando que existem reajustes que são parcelados, né, também, né, são poucos ainda nesse momento, né, mas existem, né, e assim, da mesma forma que existem aí também convenções sendo celebradas com um índice abaixo da inflação, né, evidente, né, são setores que enfrentam aí provavelmente alguma crise, né. Então, essas são as informações que eu trago hoje aqui para vocês sobre a questão do reajuste salariais que estão ocorrendo não só no plano da indústria, Estado de São Paulo, né, mais específico, como de um modo geral aí no Brasil, tá? E lembrando que a gente sabe que tem algumas empresas que elas têm filiais fora do Estado de São Paulo, né? E, consequentemente, acabam ficando sujeitas a outras negociações, né? Uma vez que a base territorial do Sindibor ela é restrita ao estado de São Paulo. Era isso, Reinaldo, que eu tinha para apresentar aí sobre os números. Então, Paulo, eu vou complementar aqui com essa tela que vocês estão vendo, né, a média dos reajustes salariais em 2024 na região Sudeste, em todo o Brasil, conferiu um aumento real de 2,1%, aumento real, acima da inflação, do INPC. E especificamente no setor industrial brasileiro, de janeiro a abril, oficialmente falando, os reajustes salariais admitidos em convenções e acordo coletivo acima da inflação foi de 1,2%. Em relação aos reajustes salariais abaixo da inflação que o Paulo se referia, em 2024 representaram 3,6% apenas. É bastante isolado e específico, né? Se você puder passar a tela, Eli, por favor. Muito bem.
Dado oficial também, em janeiro a abril, a média dos reajustes, considerando convenções e acordos coletivos na indústria de artefatos de borracha, aí apresentam 16 instrumentos, eu havia falado em 14, porque dois instrumentos, na verdade, eles não conferem ao segmento industrial. Um é especificamente da indústria química e o outro, se não me engano, da indústria de plástico, celebrado com o Sindicato dos Trabalhadores do Artefato de Borracha. Mas, em específico, falando do artefato, são 14. Ainda assim, a gente percebe aí um reajuste acima da inflação no Brasil, na razão de 2,2%. Pode passar a tela, Eli, na tema sobre recuperação de créditos previdenciários. Doutor Laura, a palavra é sua. Muito obrigado e uma boa reunião a todos. Bom, não sei se vocês sabem, até janeiro deste ano, o Previdência havia já recebido como contribuição, as diversas contribuições que existem previdenciárias, algo em torno de 604 milhões de reais. Tá? É evidente que ela paga 900 milhões em benefícios e outras despesas, então ela sempre está em déficit, né? Também um déficit gigantesco. E as empresas têm pago aí valores sobre sua folha de pagamento entre 26,8%, evidentemente aquelas que não estão no simples, né? Mas aquelas que estão no lucro real e no lucro presumido, entre 26,8% a 28,8% a títulos de contribuições previdenciárias. Aí também já incluído o Sistema S. E o que acontece é que os créditos previdenciários, os trabalhos que nós temos realizados no nosso escritório, de cada 10 empresas, novamente, que estão no lucro presumido ou lucro real, pelo menos 8 dessas empresas possuem créditos previdenciários, ou seja, valores pagos a maior ou de forma indevida, né? Todos os meses, nos últimos 5 anos, e que poderiam ser resgatados para a empresa, recuperados, tanto através de compensação quanto de restituição. E por algum ponto que eu ainda não consegui identificar como acontece, esses créditos estão na folha de pagamento, como eu disse, passivo de serem levantados, eles serão atualizados pela Selic e, mesmo assim, as empresas continuam pagando esses valores. Então, eu tentei rastrear quais são os motivos que isso tem acontecido. Primeiro, a atualização dos parâmetros do sistema de folha de pagamento não é constante na grande maioria das empresas. A atualização sobre as normas e a legislação que rege a tributação previdenciária sobre a remuneração, ela também, o operador do sistema de folha de pagamento ou a pessoa que cuida do DP, em geral, ela não tem tempo e, muitas vezes, infelizmente, ela também não tem orçamento, budget, para ter um treinamento adequado para ela conseguir visualizar as oportunidades que as empresas estão perdendo. Tá? Isso tudo que eu estou dizendo é porque no nosso trabalho nós encontramos, como eu disse, valores que já poderiam ter sido resgatados, dando uma folga de forma substancial no caixa mensal da empresa, né, no fluxo de caixa, onde a empresa poderia investir esses valores em outras questões importantes para a sua operação, e o dinheiro está todos os meses sendo pago, né, de forma a maior. Tá bom? Eu vou dar um exemplo. E é muito clássico isso, e como eu estou dizendo, são exemplos que eu trago dos nossos trabalhos de apuração de levantamento de crédito. O RAT, ou GEO-RAT. O RAT, todo mês, ele deveria ser analisado, né? Por exemplo, uma empresa tem a sua classificação como 3
e ela começa em janeiro e ela vai até dezembro com 3% sobre a remuneração paga, devida ou creditada aos seus empregados. Só que o RAT, a legislação, o decreto 3.048 e a lei 8.212, ela diz que o RAT ela tem que ser analisado segundo a movimentação dos empregados, na atividade que mais concentra empregados. Então, quando você tem uma atividade que ela pode ser sazonal, vamos dizer assim, em que em determinado período a operação fica menor que a administrativa, o RAT poderia cair para 2 ou para 1. E, de alguma forma, isso não acontece. O parâmetro da folha de pagamento continua a 3 e a empresa acaba recolhendo, pelo menos, vamos lá, no pior das situações, 1% a mais do que ela deveria, né? Então, esse é um dos aspectos que nós comumente encontramos. A outra questão é o FAP. Eu já devo ter dito aqui para vocês que das empresas no Brasil, apenas 3% das empresas discute o FAP quando ele é apresentado pela Receita Federal. E nós, por experiência também, nós temos que existem inúmeros erros na forma de calcular, na forma de apuração do FAP atribuído à empresa, tá? Além do que, quando você entra você propõe um recurso ao FAP atribuído à sua empresa, você também tem o FAP apresentado, ele tem efeito suspensivo, e você passa a recolher a sua contribuição previdenciária pelo FAP antigo, o anterior, né? Então, vamos imaginar que o anterior, comparado com o que nós temos atualmente, se ele for menor, é muito mais vantagem. Hoje, a Previdência tem demorado entre 1 a 2 anos para julgar o recurso referente ao FAP. E, normalmente, quando ela solta a decisão dela, ela não vem com muitas... a fundamentação é muito frágil, o que denota que as empresas poderiam continuar discutindo a questão, inclusive no administrativo. E tem outra questão, ainda falando sobre o FAP. A legislação previdenciária diz que você tem um prazo entre a apresentação do FAP atribuído à sua empresa e até a apresentação do recurso. E ele diz que acabou, você não pode apresentar. Mas nós estamos falando aí de uma questão de natureza tributária. Então, o seu prazo para discutir o FAP atribuído, ele deve ser ordenado pelo Código Tributário Nacional. Então, você tem prazo suficiente na esfera judicial para buscar propor sua contestação. Então, o que eu quero dizer é que se do ano passado você não conseguiu fazer a contestação, judicialmente você pode contestar o que foi recolhido. Então, existem erros, por exemplo, evidentemente em cima da CAT, as CATs emitidas, os códigos emitidos, o volume de remuneração que ele utiliza. Existem diferenças, geralmente o valor está maior, né? Está menor, na verdade, e quando está menor, o seu FAP ele aumenta, tá? Então, são questões diárias que, evidentemente, um departamento de recursos humanos ou um DP, né, um departamento pessoal, que não tem muita estrutura, ou seja, não tem muitos braços, né, não consegue ver no seu detalhe. Mas ali existem valores que as empresas podem recuperar. E uma coisa que eu também chamo a atenção, apesar do Departamento de Recursos Humanos, e aí eu estou colocando também o Departamento Pessoal, né, ser o departamento responsável pela folha, também pela tributação sobre essa folha, toda vez que nós somos contratados para levantar créditos, a contratação não vem de ninguém do RH, ela vem do jurídico ou do financeiro. Então, o que nos leva a crer que, e é por isso que eu coloquei esse slide, né, que o RH ele tem que, hoje já mudou bastante, evidentemente, ele tem que ser um centro de resultado.
E, às vezes, o resultado de uma folha de um mês, né, pode estar um pequeno detalhe como esse que eu acabei de citar, né? Não necessariamente o crédito advém de uma ação judicial. Não necessariamente, né? Eu vou dar um outro exemplo muito pequeno, mas também que resulta num valor muito significativo. Empresas, não sei se dentro da base existe alguma a empresa que tenha prestação de serviço, e com a prestação de serviço sofre a retenção antecipada da contribuição previdenciária, equivalente a 11% do valor bruto da nota fiscal, a Lei 9.711. Essas empresas sofrem essa retenção, o tomador de serviço recolhe em nome da empresa prestadora de serviço e ela vai fazendo uma conta de crédito e débito. Então, eu vou compensando mensalmente, né? Você pode ir compensando e vai sobrando sempre um residual. Vocês não vão acreditar a quantidade de empresas que estão atualizando esse residual de forma incorreta. Ou seja, o débito previdenciário e o crédito previdenciário é atualizado pela Selic. Então, quando você não atualiza o seu crédito, você está jogando dinheiro, né, pelo ralo. Então, esses créditos, eu estou falando dos últimos 60 meses, dos últimos 5 anos, né? Então, o que pode ser? Você, evidentemente, conhece o volume da sua folha de pagamento, da sua remuneração, isso pode significar valores muito atraentes. E no momento que você repere esses valores, se ele, evidentemente, depender de uma ação judicial, e aí vai um alerta. Tá? Eu tenho encontrado, né, nós temos encontrado ao longo da nossa carreira aqui, alguns, vou chamar de mágicos, né, que chegam com volumes de créditos a vender. Olha, eu tenho um volume de crédito que era do Reinaldo, né, o Reinaldo S.A., e eu quero vender esse crédito para você. Já está homologado e tudo mais. Isso não existe, né? Isso simplesmente não existe. Eu tenho um exemplo muito claro, um cliente, ele foi convencido pelo seu contador a comprar uma cota de créditos homologados pelo Banco Central. Vejam só a história. Tá? Eles foram até o Rio de Janeiro, e lá no Rio de Janeiro entraram num escritório muito chique, muito bonito, compraram essa cota de créditos, voltaram com aquilo, os papéis, né, um monte de documentos, fizeram a compensação. E é evidente que a Receita percebeu, passado algum tempo, e foi autuar, né? E valores também na casa dos milhões. E ele resolveu ir até o escritório, né? Voltou no Rio de Janeiro. E simplesmente o escritório, que era tão bonito, tinha recepcionista, já não existia mais. Tá? Comprou esse crédito com deságio. É um caso extremo? É, mas eu também tenho conhecido muitos aventureiros, no sentido de que levantam o crédito, identificam uma oportunidade e, sem uma guarita judicial, né, convence o empresário a fazer as suas compensações. Né? E quando eu digo compensação, é porque você pode compensar ou restituir. A compensação é uma forma mais rápida de você tomar posse desse crédito, aproveitá-lo. A restituição, a partir do pedido de restituição, ela pode demorar entre 1 a 3 anos, dependendo do valor. Tá? Então, é evidente que a compensação passa a ser mais atraente. Mas, estando a Previdência com um déficit mensal muito grande, é evidente que ela não quer que ninguém compense nada. Tá? Então, ela sempre vai avaliar. E lembrando, você fez a compensação hoje, ela tem 5 anos para rever. Então, se os seus documentos, se suas obrigações acessórias, se a sua folha de pagamento ela não estiver de forma adequada, inclusive arquivada e pronta para ser apresentada para fiscalização, você vai ter problemas. Tá? Então, isso é uma outra coisa. Tá? A guarda dos documentos que fundamentam o crédito compensado. Eu deixo um alerta aqui. Se o fiscal da Previdência pedir hoje o seu arquivo de folha de pagamento e você disser, não tenho,
ele vai utilizar seus registros contábeis. Se ele entender que o registro contábil não está ou não demonstra a real movimentação da remuneração, ele desconsidera o registro contábil e pode ir sobre o faturamento. Se ele entender que o registro do faturamento não está adequado, ele pode desconsiderar o registro do faturamento ou da receita, tá? E utilizar qualquer outro elemento que lhe dê a garantia de apuração de um débito em nome da empresa. Tá? Por isso que a compensação, quando nós identificamos o crédito, atualizamos, passamos por todo o processo de habilitação desse crédito dentro da Receita Federal. Somente aí é que nós, para os nossos clientes, nós autorizamos ou informamos que pode ser dado início à compensação. E nós acompanhamos, mês a mês, essa compensação, né, se for o caso. Então, se for o caso no sentido que, às vezes, o valor em uma compensação, numa competência, você já esgota o crédito. Mas, de forma comum, nós temos aí créditos com valores altíssimos e, mês a mês, nós conseguimos ajudar essas empresas a compensar. Tá? Então, mais uma vez, eu volto a alertar que existem teses previdenciárias, né, no âmbito tributário, que estão em discussão. Muitas empresas não ainda estão aguardando uma decisão para ver o que acontece com as demais, para ver se ela vai propor ação ou não. E aí é um procedimento cauteloso, sim, mas com certeza quando sair a decisão, talvez ela não seja beneficiada. Então, no caso de teses contenciosas, é adequado a empresa entrar com a ação, propor a ação e simplesmente não alterar os seus parâmetros. Continuar recolhendo da forma como tem feito até esse momento. Por quê? Porque isso vai evitar acender a luz vermelha na Receita Federal e você ser questionado. E compensação sem uma sentença homologada, determinando que aquilo é o seu crédito, vai levar à formação de um processo muito mais grave, com multas muito mais altas, né? Inclusive com a responsabilização criminal do autor, né? Então, e na Correia Porto nós temos trabalhado no sentido de dar a garantia judicial, né, quando temos contencioso sobre nossa responsabilidade, e somente a partir do momento da habilitação desse crédito é que nós assessoramos nossos clientes a iniciar a compensação. No caso de teses administrativas, fica muito mais fácil. Não há necessidade, evidentemente, de uma ação ou de um processo interno. Aí precisa, dependendo do período, você ter a documentação que dá suporte e, em alguns casos, você precisa retificar, por exemplo, o GFIP, dependendo do período. Tá? E uma coisa interessante é assim, o crédito previdenciário, ele entra naquela linha da compensação cruzada. Você pode compensar com outros tributos em que a empresa está sujeita. Então, dentro da sua folha de pagamento, pode ter um valor que a empresa vai conseguir, como eu disse no início, uma folga significativa dentro do seu fluxo de caixa, de maneira a utilizar esse valor em outra operação de forma mais estratégica, né? Então, a partir do momento que foi implantado o E-Social, existem algumas regras para fazer essas compensações ou esses aproveitamentos previdenciários, mas, como eu disse, existem oportunidades, né, para que as empresas possam reduzir os seus custos da folha de pagamento, possam automaticamente e paralelamente aumentar a sua lucratividade e fazer uma gestão financeira mais adequada em relação a esses tributos. Eu vou colocar aqui a minha opinião, né, baseado na minha experiência, que eu me assombro às vezes quando eu vejo
uma folha de R$ 1 milhão na mão de uma pessoa que ganha R$ 1.800, um operador de folha de pagamento. Aí você fala, mas não tem nada a ver. Sim, tem. Infelizmente tem, né? Como eu disse, a minha experiência demonstra que alguma coisa não vai bem. Por quê? Porque ao longo do tempo, algumas questões vão avançando sem que ninguém faça um review dos procedimentos. Não é incomum nós recebemos a resposta quando indagamos sobre por que vocês estão pagando isso. Porque sempre foi assim, né? Essa é a resposta, porque sempre foi assim, né? E detalhe, né? Quando um operador de folha de pagamento ou o responsável pelo departamento pessoal se retira, o histórico se perde. Então, ninguém sabe quem determinou aquela tributação ou, em alguns casos mais graves, né, quem determinou a exclusão de determinado evento da folha de pagamento para a tributação previdenciária. Então, nós... abusando da seu poder de síntese, me perdoe, né? De Não, não, novo, diga. é como nós batemos 11h30 e nós temos Claro. que todos participassem desse debate. Aliás, se tiverem alguma pergunta e quiserem, né, enviar para o Sindibora, encaminharemos o Dr. Lauro, mas prometendo que na próxima reunião a gente volta com o rescaldo da conversa de hoje. Eu vou pedir para Claro, você claro. concluir em 2, 3 minutos para a gente ser fiel aí à concessão que já nos deram de 30 minutos extra para o dia de hoje. Desculpa mais uma Não, vez. não, não, sem problema. Até você pode notar que eu nem segui meio a ordem dos slides, justamente para que eu conseguisse relatar isso. Como ponto final aqui da minha explanação, eu só queria dizer para vocês o seguinte: a identificação de créditos previdenciários ele é relativamente simples, mas ele tem que ser detalhado, né? E todas, como eu disse, de cada 10, 8 folhas de pagamento, nós encontramos oportunidade. Seja na remuneração, no provento, e seja no desconto. Também nos descontos existem oportunidades, tá? Então, por que não aproveitar? Por que não buscar? Por que não revisar? E detalhe, eu não sei os demais escritórios, mas o nosso escritório nós trabalhamos na base do sucesso. Ou seja, somente se o dinheiro é feito caixa, se o dinheiro cair no caixa da empresa, é que efetivamente seria devido honorários. Então, nós temos mais interesse ainda de fundamentar, de orientar e de acompanhar a empresa até a sua prospecção e aproveitamento desses valores, tá? Então, aqui estão descritos o que, basicamente, nós fazemos, né? Essa avaliação da natureza jurídica do que é pago na folha de pagamento e, evidentemente, que já existem algumas teses jurídicas, Reinaldo, que já estão aí, já se tornou, vamos dizer assim, commodities. Mas nós sempre partimos para entender melhor o que a empresa está praticando e qual é a melhor opção para ela. Tá bom? E aí foi o que eu digo, né? Já afirmei anteriormente que nós partimos, evidentemente, de análise do que é feito, contrastando com a legislação e, se houver algum risco, nós apontamos também, né? E em alguns casos, apesar do valor ser significativo de crédito, já identificamos na mesma empresa um risco de débito muito grande. Então, nós recomendamos o seguinte: olha, não mexa no crédito, que no momento que você mexer nesse crédito, a receita vai vir atrás do débito, que é muito maior. Então, deixa ele anulado, vamos resolver primeiro o débito para poder trabalhar. Tá bom? É isso que eu tenho para... eu ia falar sobre as teses judiciais, isso pode ser na próxima, Reinaldo. Tá bom? Não me ousarei a comentar que o assunto é rico demais, é super customizado, empresa por empresa, em que pese todo o trabalho de gestão que é feito, muitas vezes as revisões surpreendem com informações não conhecidas. E como você disse, para cima ou para baixo, crédito ou débito, ambas são importantes, e ainda que a decisão seja não se movimentar,
isso não significa que você não precisa saber onde ela está, né? E se atentar aos problemas que você pode estar acumulando.